e Chico Baltazar, vice-prefeito, Cristiano, secretário de governo, e em nome dele, né, também cumprimentar o Rogério, superintendente do IMAB, e a Manu, secretária de saúde, e ao coordenador do bem-estar e proteção animal, o Igor. E hoje é um dia muito feliz, né, e por isso a gente resolveu convidar toda a imprensa para que a gente fizesse juntos aqui um anúncio bem importante, um anúncio que vai impactar com certeza na vida e na vida de cada um que mora aqui em Limoeiro e que defende e gosta e ama a causa animal. Então a gente está aqui para anunciar que hoje, quarta-feira, um dia que a gente intitulou no nosso município a Quarta Presente, que é o dia que a gente faz as entregas da gestão municipal, a gente vai hoje ter a oportunidade de entregar à população de Limoeiro um equipamento, o Castramóvel, um equipamento que eu tenho certeza que está sendo aguardado por muitos, e a gente vai ter a oportunidade de implantar, né, mais essa política pública da causa animal, que é a castração, e a gente tem um cronograma, né, um cronograma de implantação, e hoje é um dia especial, né, especialmente para aqueles que gostam, cuidam, protegem os animais, os cães e gatos do nosso município. A gente ter essa oportunidade que já vem, né, por um período, a gente tentando, e hoje finalmente a gente vai conseguir entregar para a população esse equipamento. Então, a gente está aqui, né, com os técnicos que vão estar à frente desse equipamento, e a gente está hoje muito feliz em poder anunciar para toda a população de Limoeiro mais essa conquista. Agora também, ele acabou de realizar o seu primeiro concurso público da história, né, e nesse provimento de concurso, né, está estabelecido os fiscais. Né? Nós receberemos fiscais de carreira, né, e como bem o doutor Igor já falou, né, recebemos várias denúncias sobre causa animal, e para reforçar esse controle, inclusive, de locais, né, de abandono, de poder melhorar esse monitoramento e de poder autuar, né, na tipificação criminal, que é os maus-tratos animais, esses fiscais eles estarão presentes no município, estarão atuando e autuando sempre que possível para coibir esse tipo de dano. Né? Mais uma vez, isso reforça, né, de como essa política pública ela tem pensado, ela não é de um equipamento só, ela não é uma ação pontual, não. Já, como bem de Mara também já frisou, é do encoleiramento, é do cadastramento, são 62 agricultores e produtores cadastrados. Vai entrar agora o processo cirúrgico, né, através da castração. Estaremos dialogando a partir de sexta-feira, todos os convidados também a participar dessa audiência pública, onde será apresentado o termo de referência para uma eventual formalização de um termo de colaboração junto ao UFC, para poder fazer, né, esses cuidados, especialmente também voltados ao pós-cirúrgico dos animais não domiciliados e a fiscalização. Então, veja que é um combo de serviços que vem sendo montado, né, ao longo desse 2025 para melhor garantir o que talvez, né, a gente possa chamar do maior passo em saúde ambiental da década do município de Guatemala. A gente vai trabalhar justamente nessas duas frentes, tanto com o ato cirúrgico como campanhas educacionais, que a gente chama. São vinculadas essas duas formas de direcionamento que a gente tem, obviamente, que combater. A gente sabe que é um problema crônico dentro do município e, obviamente, dentro de todos os outros municípios do Vale, que é a questão de abandono. Então, a gente tanto vai ter que trabalhar na frente de forma educacional e aí, nos veículos de mobilização, de imprensa, como também instituições da própria prefeitura, seja trabalhando com crianças ou com profissionais gestores, a gente combater, insistir nessa questão da política de que abandono e maus-tratos são crime, né? Obviamente trata-se da mesma política e do mesmo crime, e em conjunto a isso a gente vai tentar, né, vai executar de forma eficaz a política de controle populacional ético. Isso tem que ser falado, tem que ser elucidado, tem que ser colocado a posto constantemente que abandonar esses animais é crime. E essas pessoas elas precisam de forma contínua, e eu falo os municípios em geral, combater isso e denunciar.
e a gente tem essa forma de denúncia, seja vinculada ao IMAB ou às autoridades competentes, como ele é um crime punível, né, tanto com prisão como com multa, eles podem ser direcionados para a polícia. Hoje a gente tem justamente essas duas frentes de atuação, seja do combate aos maus-tratos, e hoje está entregando, né, um equipamento que vai juntar nessa política de controle populacional, que é o Castramóvel. O próximo, Juliano Araújo. Venho aqui abraçar aqui a todos, né, aqui o Dodinho da NET. Sobre a questão da castração dos animais, tem idade para que eles sejam castrados? Eu alimento vários animais da comunidade desse abandonado. Vai ter algum movimento para que a gente possa também ver essa questão das pessoas não estar abandonando animal e principalmente da castração, porque a gente vê a produção, eles reproduzem muito rápido e tendo essa castração mais rápido possível, isso ameniza principalmente para o município. E parabenizar aqui a gestão já por essa iniciativa aqui dos animais do nosso município. Juliano, bom dia. A gente vai trabalhar justamente com uma idade fixa, pelo menos cães com 7 meses de idade a 6 anos e gatos de 4 meses a 7 anos de idade. Tem alguns critérios que eles vão afunilar justamente esses procedimentos, obviamente. Essas pessoas que vão participar desse programa, elas têm que comprovar inscrição no cadastro único, porque tem que lembrar que a política de controle populacional ela tem que ser direcionada para as pessoas socioeconomicamente vulneráveis. A priori eu já deixo a mão dizendo que agora a gente vai começar essa política e aí vão ter os ajustes finos do próprio Castramóvel em si, e aí a gente está operando com uma equipe provisória, uma equipe de 2 veterinários que eles já estão no município, que no caso sou eu e o Dr. Ranieri aqui presente, e aí a gente vai estabelecer critérios justamente por idade, por raça e a possibilidade de iniciar somente com os protetores cadastrados. Hoje o município ele tem uma lei de cadastro municipal de protetores. Nisto já temos 62 protetores cadastrados. E aí nesse cadastro eles são vinculados quantos animais eles cuidam. E obviamente seja dessa maneira de cuidar de animais de rua ou cuidados dentro da própria residência. E aí esses protetores, dentro desses protetores serão selecionados os animais que serão castrados. A priori. Quando a gente estiver em pleno efetivo, depois dos ajustes finos do próprio Castramóvel em si, que tem que lembrar que ela é uma unidade cirúrgica, né, móvel, e aí a gente precisa afunilar todos os gargalos. É uma novidade tanto do município quanto do Vale, e quando ele estiver em pleno funcionamento é que a gente vai abrir para a população em geral com um agendamento. A previsibilidade, justamente, é a partir da metade de novembro, a gente já está executando. Essas primeiras 2 semanas de novembro a gente vai ajustar ele de questão elétrica, hidráulica, os equipamentos que a gente já finalizou de receber, alocá-lo de forma, né, o layout do procedimento cirúrgico todo, e aí de fato, a partir da segunda semana, a partir do dia 17 de novembro, a gente está realizando os primeiros procedimentos, justamente com esses protetores cadastrados. A gente vai entrar em contato com eles, vai agendá-los, instruir o procedimento pré-cirúrgico e o pós-cirúrgico. Após isso, é que a gente vai começar o agendamento geral, do público geral, lembrando que a gente vai trabalhar com um público socioeconomicamente vulnerável, que seriam pessoas registradas no cadastro único e que comprovassem essa atividade como protetor ou que não teriam condições de bancar um procedimento em si, e aí a gente começa os agendamentos do público em geral. Bom, com a oportunidade, o Nilo Leite, do blog Nilão Oficial e jornal Folha do Vale. Olá, bom dia, sou Nilo Leite, jornal Folha do Vale. Gostaria de saber quantos profissionais estarão atuando nesse novo equipamento. De equipe cirúrgica, a priori a gente tem 2 veterinários, e justamente são vinculados sempre 2 veterinários para formar essa equipe cirúrgica, um cirurgião e um anestesista. Eles são procedimentos que a gente trata-se na rotina clínica e cirúrgica médico veterinário como simples, mas eles são procedimentos elaborados e a gente assume riscos dentro desse procedimento. A gente sempre vai ter 2 veterinários atuando, seja um cirurgião e um anestesista para acompanhar todo o procedimento. Eu tô Messi da Rádio Regional. Muito bem. E notícia boa, né? Quando a gente ouviu falar que teria uma coletiva, todo mundo ficou na expectativa, né, do que seria. E no rádio são inúmeras as demandas com relação a essa questão de animais, e eu acho que isso aí é muito pertinente. Inclusive a gente fica feliz de antemão já de saber que vai funcionar plenamente nesse sentido. A pergunta é, no sentido da organização de demanda, que vocês aí estarão organizando e atendendo esse público. O município vai atender de acordo com a procura do tutor, e como é que vai se dar também a questão de animais em abandono, por exemplo? A gente tem alguns espaços e locais já conhecidos, inclusive da administração pública, né, que animais se encontram
abandonados, esses locais serão priorizados? Como é que deve funcionar a demanda e a data em que deve se iniciar o processo das primeiras castrações? Já é possível também definir para a gente? A gente vai iniciar essa demanda, obviamente, com protetores, porque de pleno conhecimento eu sei que eles trabalham, né, os protetores, e aqui eu deixo até meus parabéns, meus agradecimentos, eles são uma força de trabalho, querendo ou não, para a saúde e bem-estar dos animais. E aí, juntamente com esses protetores que a gente já tem cadastrado, a gente vai conseguir, como se fosse vincular esses animais de rua. Dentro do planejamento de execução dele, quando ele estiver em execução plena, a gente vai ter uma semana destinada à execução dos animais de rua, especificamente. E aí, obviamente, esses animais eles serão capturados, passarão por toda a avaliação clínica e médica veterinária por parte do município. Por enquanto, que como eu disse, a data limite de início, de fato, dos procedimentos seria o 17 de novembro, a gente vai trabalhar vinculado com esses protetores. Esses protetores eles servirão como um braço responsável por esses animais. Porque temos que lembrar, Elton, que obviamente o procedimento cirúrgico ele demanda um pós-cirúrgico. Ele é um procedimento cirúrgico. E esses animais eles não têm como se cuidar por conta própria. Então a gente precisa de alguém que faça realmente esse trabalho pós-cirúrgico. Seria como nós, obviamente, levando esses animais para uma situação cirúrgica particular. A gente fica, obviamente, posteriormente medicando, trocando curativos, e aí juntamente com esses protetores, por isso que nesse primeiro momento a gente vai focar neles, eles seriam a parte responsável por esses animais no pós-cirúrgico. Aí a gente também está elaborando, né, tá para sair o que a gente chama de termo de colaboração. Inclusive na audiência pública da sexta-feira a gente vai discutir numa audiência pública da sexta-feira um termo de referência para a abertura de um edital de termo de colaboração, para a gente conseguir, como é que eu posso dizer, credenciar, não seria credenciar, mas a gente firmar uma colaboração município e uma ONG que queira participar desse edital, e essa ONG, ela obviamente com esse termo de colaboração vai poder vincular um espaço. Vinculando esse espaço, ela vai ter disponibilidade de a gente trabalhar, e esse termo está incluso, obviamente, nos estudos de metas e do edital, que ela consiga albergar esses animais que a gente de rua que a gente for fazer. Albergar em que sentido? A ONG pós-credenciada, ela teria um espaço, né, funcionaria como um abrigo, obviamente gerido por elas, pela ONG, e aí a gente tem um espaço para fazer o pós-cirúrgico, obviamente com o acompanhamento dessas pessoas. Porque uma das problemáticas que a gente vai encontra justamente na castração desses animais de rua é ter um espaço que a gente reserva para o pós-cirúrgico. O Rugel da Rádio Regional. Bom dia. É o seguinte, Gilmar, se que eu estudar muito com eles, tem caminho. Não adianta também fazer um caminho, colocar os cães lá e ficar abandonado, correndo aqui. Eu visitei um prédio aqui em Coelho, foi feito exatamente para isso, para cuidar de cães. A adestramento que eu visitei esse prédio. Foi um custo altíssimo ali no bairro do Tocantins. Lá foi tomado os pesados. É um órgão do governo federal. Que foi feito exatamente para isso. Adestramento canino, cuidar dos cães. Mas está lá para tomar, mas eu posso até ver isso aí. Mas eu queria saber o seguinte: essa castração tem limite da quantidade de cães? Essa campanha vai ser limitada? Como é que vai ser isso? A gente, falando sobre a questão da castração em si, a ideia é justamente por isso que teve todo um estudo, teve todo um levantamento, é que ela seja de fluxo contínuo, a gente consiga estabelecer um cronograma de castrações. Isso a gente já vai predizer. A gente vai ter um limite de castrações mensais, obviamente, trabalhando dentro de uma capacidade técnica que o castramóvel ele consegue, com os profissionais lá dentro, e também com o quantitativo de material que a gente tem disponível. Em que sentido? A gente tem que lembrar que a castração, o ato cirúrgico, ele envolve um planejamento com esterilização de material, com alguns materiais de consumo, medicamentos, e tudo isso está dentro do estudo. Então a gente consegue estabelecer em pleno funcionamento praticamente quase que 60 castrações mensais, mas por enquanto a gente vai iniciar com um número menor, obviamente, para a gente poder caminhar e encontrar todos os gargalos. Esse número menor, a gente vai trabalhar com uma média de 20 a 30 castrações nesse primeiro mês, né, de funcionamento de encontro de gargalos, e são justamente, como eu disse anteriormente, são de animais de protetores.
Quando ele abrir para pleno funcionamento, que a gente começar o agendamento, que tem a previsibilidade de começar esses agendamentos do público geral no final de novembro, já a gente conseguir aumentar exponencialmente essa capacidade, até bater um teto de pelo menos 60 castrações mensais. Mário Oliveira, da Rede Amigos de Plantão. Bom dia a todos, prefeito, vereadores, os técnicos que estão aqui, profissionais, secretários. Minha pergunta é para a Dilmara, a prefeita, mas também de auxiliar nesse processo. As pessoas entendam, nós está chegando o equipamento, castra móvel, então é uma ação pontual. O Tom fez uma pergunta aqui interessante, embora aquele prédio seja era os cães-guia, né? Não era bem, era cães-guia, tem toda uma burocracia que ali é outra situação. Mas a pergunta é justamente, prefeita, desde que assumiu a gestão desse processo de avanço nas políticas públicas de cães e gatos, o que é que nós temos hoje em termos de estrutura, né? Canil, essa política que se soma, as ONGs, né, que também fazem um trabalho, o próprio vereador está aqui, os vereadores que também têm projetos ali. Como é que vai conversar, né? Saúde, né, que é a Secretaria de Saúde e Educação. Como é que vai conversar tudo isso para a gente avançar de fato na política pública? Isso é um avanço, é um equipamento extremamente importante, mas as pessoas têm que entender que isso não resolve tão cedo problemas que vieram acumulados, como disse o Evanildo, de alguns anos, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa política desde o início, quando ela chegou, um pouquinho, e como nós estamos hoje. E o que é que a senhora pensa de fato em avançar, né? Já estamos avançando nesse equipamento, mais outros que virão. Então, só contextualizar aqui, o castramóvel, ele é fruto, né, de 2 emendas parlamentares, né, que foram alocadas para o município em 2022. Uma do deputado Danilo Forte, no valor de R$200 mil, destinada à compra do trailer, né, do equipamento. E outra do deputado Célio Student, também no valor de R$200 mil, para a aquisição dos equipamentos. Então a gente teve aí uma série de licitações, de pregões, foram 3 pregões, para que a gente pudesse de fato conseguir assinar os contratos, porque muitos lotes davam para fracassados e a gente não conseguia finalizar os certames. Então é fruto dessa emenda, né? A gente sabe que a causa animal é uma das causas, né, que mais tem tocado as gestões públicas. Obrigado. E é uma causa, como o Igor falou, de saúde pública, né? De saúde pública. E aí a gente entende que quando a gente está implantando uma política pública nova no município, e o castramóvel é o primeiro município do Vale do Jaguaribe que vai ter essa política pública, eu acredito que tudo tem que passar pela educação, né? Um trabalho educativo, um trabalho em consonância com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, para que a gente possa conscientizar a nossa população dos direitos, mas também dos deveres com relação à causa animal. E aí, a gente iniciou a política animal dentro do município com a implantação de um atendimento veterinário que funciona ali no campo florestal. Tivemos muitas ações ao longo desse ano com relação a empoderamento, com relação à vacinação, que é feito pela Secretaria de Saúde, pelo setor de endemias. Então a gente já trabalha uma política dentro do município. Aqui a gente está ampliando, né, ampliando as ações. Que claro que o castramóvel, ele é uma política que ele vai ter impacto a médio e longo prazo, com a redução da natalidade e consequentemente dos animais de rua. Mas é uma política que a gente tem entendimento que tem que ser feita, né? E a gente, em paralelo a isso, a gente faz as ações educativas, as ações preventivas, com vacinação, com educação. E eu acho que é isso, a gente está engatinhando para que a gente chegue aí a passos mais largos no futuro. Quem sabe um equipamento hospitalar, veterinário, também trabalhar junto, Chico, a questão de um cemitério animal, né, no futuro, que a gente precisa
enterrar esses animais quando eles vêm a óbito, né? Então é toda uma política que ela é desenhada e a gente está iniciando, e eu tenho certeza que a gente está iniciando com o pé direito, que é realmente fazendo todo esse trabalho tanto educativo quanto cirúrgico dos animais.